Salve, salve! Esse é o Aos Fatos, o quadro do Política na Cabeça, em que nós discutimos os temas de política de forma mais livre, sem aquela preocupação com o rigor científico. É um quadro mais opinativo. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, e neste quadro estarei sempre acompanhado do geógrafo e mestre em Relações Internacionais, meu grande camarada Simas. Salve, camaradas! E o tema que nós vamos discutir aqui é o 7 de setembro, que foi convertido em um comício eleitoral pelo presidente da República. Mas antes da gente entrar nesse assunto, se inscreva no canal, larga seu like aí, acione o sininho e ajude o Política na Cabeça a levar a sua missão à frente, de tentar esclarecer um pouco do que está acontecendo na política, no Brasil e no mundo. Olha só, não foi muito surpreendente, já esperávamos isso. Mas o ato cívico do 7 de setembro, o bicentenário da independência do Brasil, foi convertido em ato de campanha pelo presidente da República. Temos várias coisas a comentar sobre isso, mas precisaremos nos remeter a algumas mais específicas aqui. Eu já tenho meus pitacos prontos, mas como sou um gentleman, quero ouvir primeiro o que tem a dizer aqui o inoxidável Simas. Manda ver, Simas. Olha, Davi, eu vou começar aqui a minha análise citando o jornalista Kennedy Alencar, que, a meu ver, fez uma análise bem precisa do que aconteceu. Já não é a primeira vez, isso se tornou agora uma tradição brasileira, uma manifestação a favor, o que já é bastante esquisito, mas no 7 de setembro, e dessa vez a manifestação não teve as proporções do ano passado. É indiscutível que o número de pessoas foi menor, a adesão foi menor. Mas, ao mesmo tempo, ela também não foi um fracasso retumbante. Então, a análise do Kennedy é que o presidente faz tudo isso, mas não colhe grandes dividendos eleitorais. Mas o que eu gostaria de ir além aí da análise do Kennedy é sobre essa estratégia, ou que parece, a meu ver, uma estratégia constante do bolsonarismo e de seus similares fora do Brasil, de constantemente energizar sua base de apoio. Não é aquela base que existe só na eleição, é uma base que supostamente está com o presidente o tempo todo. O presidente prega muito essa ideia de que eu estou mudando as coisas e vocês fazem parte desse processo. E nessas ocasiões, ele inclusive consegue reforçar aquele discurso de que ele não é uma pessoa do meio político, de que ele tem ojeriza ou desprezo pela política tradicional, de que ele representa a nova política. Embora na prática saibamos que ele esteja hoje muito bem relacionado com a velha política, lá com o Centrão, mas ele cria essa imagem de um líder que fala diretamente com o povo, um líder que dá um bypass nas instituições, um líder que corta caminho e permite realmente captar as aspirações do povo. Nesse sentido, ele é um populista legítimo. Eu não gosto muito desse termo, depois a gente vai discutir que para mim ele tem algumas limitações, mas nesse caso me parece que se aplica muito bem. Por um lado, isso mostra uma estratégia que tem um êxito, uma força muito grande, porque é impressionante a quantidade de pessoas que ele coloca na rua. Mesmo não sendo tão grande quanto a do ano passado, tinha muita gente nas ruas, principalmente nas 3 capitais. Os seus apoiadores são muito comprometidos, muito engajados. Mesmo entre quem vê falhas no presidente, eles conseguem relevar essas falhas e ter uma adesão assim, realmente muito apaixonada, de um modo que hoje nem o Lula consegue. O Lula, que é uma pessoa que tem um carisma muito grande, uma tradição forte de ser um líder popular no Brasil, mas hoje o Lula não consegue colocar essa quantidade de pessoas na rua. Tentou no 7 de setembro passado, foi bem abaixo dos movimentos dos bolsonaristas, e a estratégia esse ano do Lula foi nem tentar medir forças, no que me parece que como tática foi bem razoável. Sim. Por outro lado, essa força que ele tem é também uma fraqueza, porque mostra que ele está muito fechado dentro de uma bolha, dentro de um grupo, dentro de um círculo estrito de apoiadores, que não é a maioria, não é o suficiente para ele se eleger, e ele tem uma dificuldade enorme de ir além deste ciclo, né? Mesmo porque do outro lado também existem bolhas, o cara que é Lula e não vai abrir de jeito nenhum, ou que é Ciro e também não vai abrir de jeito nenhum. Então eu vejo aí força e fraqueza ao mesmo tempo. Sim, eu concordo, sim, mas isso não dá voto, né, extra. Energiza as bases, sem dúvida, mas não agrega muito em termos de novos
votantes, né? Novos possíveis votantes. E gostei do termo, hein? Bypass, aí, gostei do estrangeirismo, significando aí que ele consegue conectar, né? Ele dá um salto entre as coisas. Mas eu também acho que você tem toda a razão quando você aponta que sim, ele consegue pôr muita gente na rua, né? É um dado com o qual a gente precisa partir daí para entender o que está acontecendo, né? O Bolsonaro e o bolsonarismo têm uma capacidade de mobilização muito significativa, de fato superior à do PT e do Lula hoje, sem dúvida. Agora, isso me preocupa, viu, Simas, pelo seguinte aspecto: vai acontecer, tendencialmente, a gente está falando sempre em termos probabilísticos, né? Nunca sabemos aí, eleições, a gente só sabe com as urnas sendo verificadas de fato no dia da eleição, mas tendencialmente o que as pesquisas estão mostrando é que temos baixa probabilidade de de uma vitória no primeiro turno, e portanto vamos para o segundo turno, mas com grandes chances, grandes mesmo, do Lula se sagrar vitorioso. E aí o que está acontecendo, camarada? O bolsonarista, ele vai às ruas e vê aquele monte de gente, aquela multidão, né? Os números variam, mas foram dezenas de milhares no Rio de Janeiro, em Brasília, um pouco menos em São Paulo, mas ele consegue realmente mobilizar multidões, embora de fato o 7 de setembro do ano passado tenha sido um pouco menos expressivo. De todo modo, é muita gente. E aí esse pessoal que vai às ruas fica com a sensação de que as pesquisas estão completamente erradas. Se não, ainda pior do que erradas, compradas, né? Propositalmente indicando uma possível vitória do Lula, porque seriam datafoice. Quem nunca ouviu essa, hein? Datafoice. E aí, tanto que abundam, aí sobram na internet os memes que criticam o Datafolha, como se a margem de erro deles fosse completamente, né, absurda. E aí eles não aceitam de fato uma realidade que está se delineando. Provavelmente, mantidas as circunstâncias, sem nenhum fato novo, sem nada muito grave acontecendo, a gente vai para um segundo turno e a probabilidade muito maior é de que o Lula se sagre vencedor. O que pode acontecer se eles acham que tudo isso é falso? Pode acontecer uma dissonância cognitiva coletiva explosiva, e é isso que me preocupa, Simas. O que é a dissonância cognitiva? É um fenômeno já compreendido pela psicologia social há décadas, que se repete inclusive no nosso dia a dia, né? Humanos entram em dissonância cognitiva de forma muito fácil, que consiste no seguinte: se você tem uma crença, você acredita em algo muito firmemente, e aí alguma evidência externa, né, aparece e contradiz aquela sua crença, você entra numa espécie de dor psicológica, né? Seu cérebro tem dificuldade de lidar com isso. O cérebro humano não é muito bem equipado para lidar com essas contradições. Na verdade, ele é bem equipado para criar narrativas que resolvam essas contradições, né? Inclusive, aprendi contigo, camarada, numa discussão sobre o Sapiens, né? A grande obra do Sapiens, do Harari, que vamos fazer um parênteses aqui, pretendemos muito em breve fazer um vídeo só sobre essa obra, que é muito interessante, em que ele aponta exatamente isso, né? Essa capacidade... Estou mentindo ou não estou? Não, é incrível a capacidade que o ser humano tem de adaptar as narrativas, a história à sua crença, ao seu desejo de realidade, do que deveria ser a realidade. Sim, porque essa é uma das saídas para o fenômeno da dissonância cognitiva. Mas, antes de se criar a narrativa, gera-se essa dor, essa incapacidade de lidar com informações contraditórias. Então, veja, o que pode acontecer? Não sabemos, mas é um tanto preocupante porque, ainda que seja no segundo turno, que é o que está se delineando, se o Lula de fato se sagra vencedor, o que esses milhões de apoiadores do Bolsonaro, porque se contam aos milhões, vão fazer a partir disso? Como que eles vão lidar? Tudo bem, as pré-narrativas já estão postas. As urnas, né, não foram auditadas e possivelmente vão alegar fraude, etc. Mas, de fato, além disso, além do discurso, o que eles vão fazer? Eu tenho um certo temor em relação a isso. É extremamente preocupante justamente pelo nível de engajamento que esses apoiadores têm. E que realmente os colocam num universo quase paralelo. Realmente é um comportamento bem tribal. Você aborda isso sempre muito bem. E isso fica evidente até em algumas situações que beiram o ridículo. Acho que não dá para não comentar
aquele coro de imbrochável que surgiu. Né? Imbrochável, 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 imbrochável. Porque assim, o presidente poderia tentar mostrar feitos do governo dele, olha como a economia melhorou, ou sei lá, o desemprego parou de cair. Não, ele opta por uma estratégia de confronto e isso não vem dos apoiadores, né, imbrochável. Ele mesmo se coloca como imbrochável. Eu achei isso muito curioso. Eu primeiro li a respeito, não tinha visto o vídeo. Achei também curioso porque quando eu li eu imaginei ele gritando enfurecido, né, tomado assim de uma força, imbrochável. E ele fala um imbrochável, bastante broxado, inclusive. Pois é. Tava meia fase. Meia fase. O que, aliás, bom, deixa muito evidente uma análise que está aí nos jornais por vários psicanalistas, a Maria Homem, por exemplo, quando alguém fala tanto em imbrochável, está morrendo de medo ou até já está convivendo com o problema, né? Passando um recibo do tamanho de Brasília. Não é? Mas fora isso, eu acho que a questão do imbrochável ela traz dois outros pontos bastante visíveis no discurso dele e que a gente já comentou no vídeo anterior quando falamos daquele entrevero com a Vera Magalhães. Entrevero com a Vera Magalhães. Quem não viu o vídeo, volta lá o vídeo sobre o debate, o primeiro debate presidenciável, e Bolsonaro se indispôs com a Vera Magalhães e dessa vez me parece que tem duas coisas em comum. Primeiro, o machismo. Ele lida mal com o público feminino, ele é agressivo, mas dessa vez não é diretamente a uma mulher, mas é uma coisa mais simbólica. Eu digo que eu sou viril, eu sou forte, por isso eu sou bom. Então o país está em boas mãos porque eu sou uma pessoa viril, sexual, sei lá, né? Eu passo uma confiança por causa disso. Quer dizer, associamos masculinidade à segurança, à confiança. É uma ideia bastante discutível, mas que traz um forte verniz machista. Sim. E além disso, de novo, aparece aquele aspecto do patrimonialismo, tão comum na política brasileira, desde o vereador até o presidente da República, nesse caso, a mistura constante entre o que é a esfera privada e a esfera pública. O que nós temos que ver com a saúde sexual, com a virilidade do presidente? Pô, não tenho nada, não importa, eu não vou deixar de votar ou votar porque o presidente faz sexo assim ou não faz, ou tem virilidade ou não tem virilidade. Isso é indiferente. Mas não, ele mistura as coisas. Sim. Porque para parte dos seus apoiadores é assim. A sexualidade, a orientação, a postura vem antes de qualquer caráter ou moral. Esse é o ponto. E eu iria acrescentar, Simas, ao lance que você apontou, bem comentado aí, sobre esse aspecto misógino, né, machista e misógino do Bolsonaro. Ele fez também uma breve comparação ali entre as primeiras damas, assim, algo deplorável. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Aquilo ali pareceu um jogo de cena ensaiado, ali claramente ensaiado. E ele faz isso certamente porque as bases repercutem, sem dúvida, né, naquela visão ultraconservadora. Mas eu ia apontar algo interessante. Já em 2018, você apontou que ele vai mal entre o eleitorado feminino, né? E ele vai muito mal de fato. A organização da campanha dele, né, os articuladores da campanha dele, vêm até tentando atuar nesse sentido, né, de fazer o Bolsonaro mais... torná-lo, né, dar uma roupagem ao Bolsonaro que o torne mais palatável ao público feminino, o que é muito difícil de acontecer. Em 2018, o Datafolha já mostrou que, claro, todo mundo tem direito a voto, é evidente, mas se só as mulheres votassem, ele jamais teria sido eleito. E isso vai se repetir agora em 2022. A distância do Lula para o Bolsonaro, se você observar só o público feminino, ela é muito maior, porque existe um voto machista. Não vamos fugir do termo, é isso. Claro. O voto machista, né? Do sujeito que vai apoiar o presidente, justamente porque ele propaga essa visão, né, do machão, essa coisa tão ultrapassada, né, tão século XX, para dizer o mínimo. Pois é. Isso nos leva de novo a uma discussão que nos bastidores eu e o Davi temos aqui com uma frequência. Será que o Bolsonaro realmente pensa nisso tudo? Ele articula de forma tão bem estratégica a sua campanha, essa mobilização popular?
Ou será que ele é um delirante mesmo, né? Eu tendo a acreditar na primeira hipótese, de que ele é um cara até com uma certa inteligência, ao contrário do que alguns dizem, porque ele faz muito bem essa coisa de mobilizar a população que o apoia, de passar essa mensagem de que ele é incorruptível, de que ele está junto com o povo. Com um monte de denúncia de corrupção, parece que não cola nele, né? Não cola nele nada que se fala sobre corrupção. Então, eu posso estar superestimando, mas me parece que tem um plano bem articuladinho ali. De vez em quando ele sai, né? Porque você veja, ele sabe que ele não pode falar que vai fechar o STF de novo. Ele não falou. Ele não falou que ele vai dar um golpe. Ao mesmo tempo, eu acho que ele nem quer dar um golpe. Ele não é o Hugo Chávez, que em 99 foi por tudo ou nada e foi para cadeia, porque tentou dar um golpe. Então, me parece um pouco aquela situação de é louco, mas não rasga dinheiro. Você não concorda muito? Não, camarada, pelo seguinte, eu acho que, de fato, se houver algo estratégico e deliberado, maquiavélico, e mais uma vez está aqui o camaradinha Tito, que não me deixa mentir, que é o seguinte, né, e eu usei o termo maquiavélico, cabe aqui uma explicação breve. Sim. Há uma noção tanto equivocada, vigente, de maquiavelismo como algo ligado à maldade, e não é exatamente isso, né? O maquiavelismo é a ideia de que o príncipe, no caso da obra do Maquiavel, e portanto o monarca, o governante de turno, seja o soberano no regime político que for, o governante de turno, ele precisa ter uma perspectiva pragmática, realista. E aí, se fosse, né, um pragmatismo aplicado à estratégia, poderia fazer algum sentido, mas eu penso que se há na campanha do Bolsonaro essa visão, ela é dada pelos articuladores da campanha, e não pelo Bolsonaro em si, nem mesmo pelos seus filhos e os bolsolavistas mais próximos. Porque essa galera, eles têm uma visão da realidade completamente deturpada, justamente trazida pela visão político-ideológica, que há um aspecto que nós vamos tratar ainda em profundidade aqui no Política na Cabeça, né? Preciso fazer esse parêntese. Mas voltando, esse pessoal, eles veem o mundo de tal maneira que é como se fossem dois planetas completamente diferentes. E de certa forma objetivamente é o mesmo mundo. Sim. Mas a ideologia política extremada faz com que esses caras vejam o planeta, né, e a vida no mundo atual de forma completamente distinta, certo? O que faz com que a gente olhe para essas declarações e pense, puxa, ou isso é muito estratégico, de um maquiavelismo fino, inteligente, sagaz, ou isso é pura piração ideológica. Eu fico com a segunda hipótese. Aquilo é piração com adendo. Além de ser um extremista do ponto de vista político-ideológico, Bolsonaro não é um cara preparado do ponto de vista, digamos, da inteligência mesmo, né? Estou aqui tentando formação, sem dúvida, e não é lá um cara muito inteligente. Ao contrário, já deu inúmeras provas de que é bem capaz, né? Trata-se de um cara bastante limitado, bastante ignorante. E aí tenho muita dificuldade em associar uma certa estratégia nessa... Por exemplo, no 7 de setembro, quando ele vai para essa coisa do imbrochável, é impossível que isso tenha sido pensado. Me parece que ali é só ele sendo ele mesmo. É a explicação mais simples. É o Bolsonaro de sempre, chucro, ignorante, sendo ele mesmo. Bom, vai sobrar um bom tema para um debate posterior, né? A gente já viu que esse é um tema rico. Quer dizer, estamos diante de um gênio do mal ou estamos diante de uma personalidade delirante, para não usar nenhuma expressão ofensiva aqui? Já que eu adjetivei bastante, né? Você fica com a parte ponderada das nossas falas aqui. Isso aí. Em suma, haveria aqui muitos pontos a serem trabalhados e serem discutidos sobre o 7 de setembro, inclusive um que nós não temos expertise para lidar, que é se o Bolsonaro de fato cometeu crime, né? No caso de abuso de poder. E aí o TSE teria que julgar isso e possivelmente caçar a chapa. Só lembrando que o direito é submetido à política, viu? Portanto, o TSE vai caçar coisa alguma, esqueçam. Mesmo que seja o caso, mesmo que seja... Ainda que fosse o caso, O que eu estou dizendo é que a gente deve, inclusive, se abster dessa discussão jurídica, porque não é nossa expertise aqui, não faz parte do nosso métier, né? Não está dentro das nossas capacidades.
Mas enfim, teríamos vários outros pontos. Você quer acrescentar algo? Não, acho que é camarada? isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí discutiremos muitas outras coisas com os desdobramentos das eleições. Então acompanhe aí, assine o Política na Cabeça, se inscreva no canal, deixe o seu like e ajude o nosso canal a levar essa missão tão difícil, é ou não é, Simas? De tentar esclarecer um pouco do que está acontecendo na política no Brasil e no mundo. Até a próxima!